Taxa média de desemprego sobe em 2017 e é a maior desde 2012, diz IBGE. Do UOL, em São Paulo. 31 de janeiro de 2018, 9h03. A taxa média de desemprego anual no Brasil subiu de 11,5% em 2016 para 12,7% em 2017, a maior da série histórica da pesquisa, iniciada em 2012, de acordo com dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No pico de 2017, a taxa chegou a 13,7% no primeiro trimestre de 2014, quando a taxa de desocupação atingiu o menor patamar, 6,8%. Para 2017, são quase 6,5 milhões de desempregados a mais, um aumento de 96,2%. Hoje, o país tem 13,2 milhões de pessoas sem emprego. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 31, e fazem parte da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, contínua. É engenheiro e não tem trabalho, série mostra vítimas do desemprego. Restaurante de PF é um real tem gari, aposentado, tributarista e ex-jornalista. Quer manter seu emprego? Responda a estas 15 questões. Informalidade. Uma proporção significativa dos empregos perdidos desde 2014 tinha carteira assinada, segundo o IBGE. Em 3 anos, perdemos 3,3 milhões de postos de trabalho com carteira. Simar Azeredo, coordenador de trabalho e rendimento do IBGE. Desses 3,3 milhões de vagas formais, quase 1 milhão fechou de 2016 para 2017. Por outro lado, a informalidade subiu. Em 2017, o número de trabalhadores sem carteira assinada cresceu 5,5% na comparação com o ano anterior. São 560 mil trabalhadores a mais. Já o número de trabalhadores por conta própria cresceu 0,7% no último ano, um total de 159 mil pessoas. Venda de comida é válvula de escape. Setores importantes da economia, a agricultura, a indústria e a construção foram os que mais perderam postos de trabalho. Nesses 3 anos, a queda na agricultura foi de 10,4%, na indústria, de 11,5% e na construção, de 12,3%, afirma Azeredo. Uma parte dessa perda foi compensada pela abertura de vagas em setores mais ligados à informalidade, como o comércio e alimentação. De fato, de 2014 para 2017 houve aumento de 0,5% no número de trabalhadores no comércio. No ramo de serviços de alojamento e alimentação, a alta foi bem maior, de 21,4%. Esse bom desempenho ocorreu, de acordo com o IBGE, porque, durante períodos de crise, os serviços de alimentação funcionam como uma espécie de válvula de escape. Você pode ficar sem comprar, sem viajar, sem reformar a casa, mas sempre terá que se alimentar. Por isso, quando as pessoas ficam sem emprego, migram para esse setor, pois é nele que se abrem oportunidades. Simar Azeredo, coordenador de trabalho e rendimento do IBGE. Desemprego caiu no 4º trimestre. Apesar da taxa média recorde no ano, o desemprego caiu quando se considera apenas o 4º trimestre. Nos últimos 3 meses do ano, a taxa foi de 11,8%, em média, o que representa queda em relação ao 3º trimestre, 12,4%, e na comparação com o 4º trimestre de 2016, 12%. Nesse último caso, o IBGE considera que houve estabilidade. O número de empregados com carteira de trabalho assinada, 33,3 milhões, ficou estável em relação ao 3º trimestre e recuou 2% menos 685 mil pessoas, em relação ao mesmo trimestre de 2016. O número de empregados sem carteira de trabalho assinada, 11,1 milhões de pessoas,
apresentou estabilidade em relação ao trimestre anterior e subiu 5,7% mais 598 mil pessoas, em relação ao mesmo trimestre de 2016. Trabalho por conta própria. A categoria dos trabalhadores por conta própria, 23,2 milhões de pessoas, cresceu 1,3% na comparação com o trimestre anterior, mais 288 mil pessoas. Em relação ao mesmo período de 2016, houve alta de 4,8% mais 1,1 milhão de pessoas. Emprego doméstico. O número de trabalhadores domésticos, 6,4 milhões de pessoas, cresceu 3,1% do terceiro para o quarto trimestre de 017. Em relação ao mesmo período do ano anterior, houve alta de 4,3%, ou seja, mais 262 mil pessoas. População ocupada. O número de pessoas com trabalho foi de 92,1 milhões nos últimos 3 meses do ano, aumento de 0,9% em relação aos 3 meses anteriores, ou 811 mil pessoas a mais. Em um ano, o total de trabalhadores subiu 2%. Rendimento. O rendimento real, já descontada a inflação, do trabalhador ficou, em média, em R$ 2.154. Segundo o IBGE, o valor teve estabilidade em relação ao trimestre anterior, de junho a agosto, R$ 2.122. No mesmo período de 2016, o rendimento real foi de R$ 2.120. Metodologia da pesquisa. Os dados fazem parte da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, Contínua. São pesquisadas 211.344 casas em cerca de 3.500 municípios. O IBGE considera desempregado quem não tem trabalho e procurou algum nos 30 dias anteriores à semana em que os dados foram coletados. Com Reuters. Como a reforma trabalhista afeta sua vida.